Olá, boa noite. Boa noite a todos. Sejam todas e todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma live. Hoje nós vamos conversar sobre a atuação médica e os direitos das mulheres, né? Eu não sei se o título conseguiu ficar ali fixado, eu tentei dessa vez, mas enfim, não está aparecendo. Nós hoje vamos conversar com a também advogada Fernanda Chaves. A Fernanda, ela atua na área do direito médico e eu acho que pode então fazer um bate-papo bem legal aqui com a gente, porque surgem muitas dúvidas, né? Tanto da área médica, em relação aos direitos das mulheres, né? Do que se tem que atender, como que funciona isto. Oi, Ellen, tudo bem? Simone, a Fernanda já entrou aqui conosco e aí assim que ela solicitar, eu já aceito para a gente começar o nosso bate-papo. Então, eu vou tentar chamar aqui, tá bom, gente? Isso. Acho que agora vai dar certo. Estamos aguardando a conexão da Fernanda. Oi. Oi. Tudo bem? Tudo bem? Que bom. A gente vai ajeitando aqui quando chega, né? A O câmera pessoal. muda um pouquinho. Ai, muda de Isso. slide. Uhum. Que bom que deu certo, né? Sim, esse horário ele é um pouco tumultuado, né? Tem bastante live, mas entrou tudo direitinho, né? Às vezes entrar assim num horário quebrado dá mais certo. Mas então, estava aqui, né, já introduzindo o pessoal ao tema, né? Hoje o nosso tema é atuação médica e os direitos das mulheres, né? E a gente escolheu colocar e os direitos das mulheres, que justamente é algo que a gente conversa em conjunto, né? Que tem que ser visto junto e não algo versus, né? Estamos juntos tratando de questões importantes. Acho que a intenção de todo mundo é sempre buscar um lugar melhor, né? Com menos violências. Então, acredito que essa live vai ter essa intenção, né, de trazer informação dessa forma, né, porque a gente vê que a informação, ela é tudo, né, Fernanda, ela é muito importante, porque quando a gente não sabe sobre os nossos direitos, como é que a gente vai reivindicá-los, né, então tem essa questão e de outro lado também, né, se a gente não tem informação segura da forma de atuar também, isso atrapalha, né, na rotina, nos procedimentos do dia a dia. Então, acho que vai mais ou menos por aí a nossa conversa hoje. Para quem está entrando e é das redes da Fernanda, né, eu vou me apresentar brevemente. Então, eu sou a Bruna, né, sou advogada familista, penalista pelos direitos das mulheres. E a Fernanda, então, é minha colega, advogada aqui na região de Joinville também, e atua na área do direito médico. E nós fizemos até uma enquete, né, vendo quais eram as principais dúvidas assim que surgiam dos nossos públicos em relação ao direito médico e os direitos das mulheres, né? E aí surgiram dois temas que a princípio parecem opostos, né? Mas eles dizem respeito à mesma situação, na verdade, né? Que gira em torno da gestação, que é a questão dos planos de parto, né? E questão de aborto legal. E a gente vai ver no decorrer da caminhada se consegue abordar os dois, né? Iniciando aí sobre a questão dos planos de parto, e daí eu já vou te passar a palavra para te se apresentar e já começar a introduzir o assunto, né? O que isso significa, trazer as informações para a gente a esse respeito. Bem-vinda, Fernanda.
Obrigada, Bruna. Obrigada pelo convite. Bom, para os seguidores da Bruna, eu sou a Fernanda, sou advogada especialista em direito médico. E o intuito da nossa conversa, na verdade, não é defender nenhum lado e nem outro lado. Na verdade, não existe lado. A gente está aqui para passar informação a respeito dos dois temas, né? Que seria o plano de parto e sobre o aborto no casos legalizados, né? Bom, para começar a falar, Bruna, assim, de uma forma mais simples possível, né? O que seria o plano de parto? O plano de parto nada mais é do que um documento em que a mulher coloca no papel a forma que ela quer que o parto ocorra. Ou Uhum. seja, tanto na questão médica, na questão hospitalar, quem vai ser o acompanhante, se vai ter a presença ou não da doula, se alguns procedimentos ela autoriza ou não a ser feito, se esse plano de se esse parto ele vai ocorrer com um médico plantonista ou se ele vai ocorrer com o médico da confiança da paciente. São todas essas questões que envolvem o plano de parto. E nesse plano de parto, normalmente, na maioria das vezes, ou a gestante ela leva esse documento pronto, que ela pesquisa na internet, ou ela contrata uma profissional. Normalmente se contrata uma doula para poder fazer esse plano de parto. E é aí que a gente chega na questão central da nossa discussão, né? Levar informação no sentido que quando a paciente leva esse plano de parto para a médica ou o médico que vai atender, normalmente a doula não está acompanhando, certo? Então, esse documento é levado para a médica e a médica tem que estudar junto, no caso, com a paciente ou com o companheiro, que também às vezes acompanha a consulta, né? Uhum. E aí, essa questão de orientar o que está escrito ali naquele termo. Na verdade, se o médico não concordar com os termos que está ali, ele não é obrigado a aceitar. Ele pode estar passando para outro profissional. Só que o que acontece? Muitas vezes, isso não é genérico, mas acontece de alguns termos no plano de parto estarem ali e a paciente não entender o que significa. No sentido, olha, não é possível, eu não quero que se realize uma tricotomia, eu não quero que aplique ocitocina, eu não quero que faça um epísio. E no caso, o médico tem que estar explicando todos esses procedimentos para a paciente, porque às vezes, Bruna, a paciente não sabe o que significa. Ela simplesmente fala, eu não quero, porque eu quero fazer um parto mais humanizado, mais sem analgesia. E o que Uhum. acontece? Com esse plano de parto, vem junto o termo de consentimento. Só que esse termo de consentimento, ele não pode ser um termo engessado. Ou seja, eu posso, na hora, na questão do pré-natal, eu falar que eu não quero uma analgesia, e pode acontecer que lá, na hora do parto, eu mude de ideia. Esse plano, ele não pode ser engessado. E, na verdade, o correto deveria ter a participação da doula nesse processo. Uhum. Seria interessante que os profissionais se conhecessem para melhor condução, porque, na verdade, a doula, ela acompanha antes, durante e depois do parto. E se cada um ocupasse o seu lugar, no sentido de saber qual é a sua função, na hora do parto, a gente evitaria vários conflitos e vários problemas. Na verdade, a função da doula é uma função muito importante e eu acredito que a parte médica até concorda com a atuação da profissional, porque o papel dela é um papel, além de físico, de dar o suporte à paciente no sentido emocional. No sentido vai, você consegue, de levar para o banho, de colocar na bola, de auxiliar. Ou seja, ela faz toda uma preparação para o profissional. Então, na verdade, tudo isso deveria ser conversado entre as partes.
paciente, médico e a doula. Uhum. Sim. Até nós estamos com a doutora Marta aqui, né, fazendo comentário que é obstetra, né, e falando justamente dessa necessidade de explicar, né, todos os riscos, benefícios. Então, realmente é um processo que ele tem que ser muito dialogado no início, né? Então, assim, vejo que é um momento muito importante, né, na vida da mulher ou ali do casal, né, de quem está passando por essa situação. Então, é um momento que tem que se garantir, sim, né, a autonomia aqui da mulher, como ela diz, né, e que isso seja bem conversado, então, né, com o médico. Tem, inclusive, médicos, médicas, né, que já trabalham com algumas doulas, né, então já tem essas parcerias, né, no sentido de conhecer bem o trabalho, né, de costumar estar junto. Então, isso é muito importante até para gerar essa questão de confiança, né? Eu vejo que o médico, ele também, e a médica tem que ter esse papel de passar essa confiança, né, para paciente. Então, como passar essa confiança, eu acredito que seja o mais explicando o melhor possível todas as situações, né? E se fazendo realmente presente, fazendo com que essa paciente se sinta presente nessa construção, né? Que Que ela não participe seja disso, efetivamente ativamente. participe, né? Que não seja algo, eu trabalho, acho que já passou a época, né, principalmente nessas áreas, né, que precisam de uma relação humana assim mais próxima, né? De eu trabalho dessa maneira e pronto, né? É Sim. muito uma coisa muito colocada, né? Isso precisa sim ser dialogado, até para não gerar um risco futuro de um disse não disse, né? De uma questão que fica talvez assim conturbada. O pessoal já tá lendo os comentários? Eu estou lendo. Aham. E Bruna, e na verdade, nessa questão do planejamento do parto, tudo tem que ser visto a questão do obstetra, a questão da doula que vai acompanhar. Alguns hospitais existem um cadastro em que determinadas doulas são cadastradas para trabalhar naquele hospital. Então, tudo isso tem que ser verificado, entendeu? Para que Uhum. não haja um confronto entre normas internas, eu digo, do hospital. É claro que a paciente ela tem direito a escolher o profissional que ela quer, mas a gente verificando todas as condições antes, e é claro que como a gente está conversando, que ocorra esse diálogo prévio, que a gente faça que aquele plano de parto seja um plano de parto realmente, nossa, eu queria dessa forma e foi exatamente da forma como eu planejei. Já aconteceu, Bruna, de algumas intercorrências em discussões entre doulas e médicos. Isso na hora do parto. E aí, assim, o cuidado que se deve ter, porque naquele momento de discussão entre dois profissionais, tem uma mãe querendo gerar Uhum. uma vida, e no sentido de respeito, né? De respeito ao Uhum. paciente. E aquilo que eu tinha colocado, né? Que cada um ocupando o seu lugar e sabendo a sua função, Função. a sua Uhum. função dentro do parto, né? Sim. E assim, é bom colocar que doula não é parteira, doula não é enfermeira. Existem algumas doulas que têm a formação em enfermagem, mas naquele momento ela tá como doula. Ela tá, eu acho que é o momento, assim, a doula é a profissional que dá o suporte para a paciente. E esse suporte maior, esse suporte emocional. Que normalmente, Uhum. olha, eu tô aqui com você, vai dar certo. E Sim. quando esse relacionamento da médica ou do médico com a doula é equilibrado no sentido, olha, a gente vai fazer isso, vai acontecer isso por causa disso, você concorda? Na verdade, a paciente ela tá com dor, mas ela tá ouvindo, ela tá sentindo, e na verdade ela tem que participar desse parto ativamente. Sim. Sim, eu acho que o que você coloca, né, que cada um tem o seu lugar, isso é perfeito, porque cada profissional, cada um é um profissional,
né? E tem a sua, exatamente a sua função, a sua parte naquele processo, e é importante dentro da sua especificidade, né? Então, assim, o quanto mais esse diálogo, né, entre os profissionais for coeso, muito melhor para aquela mulher que está ali naquele momento, né? Para aquela pessoa. Então, como você coloca, ela tem que ser a pessoa principal, não as nossas discussões, né, profissionais. Isso a gente deixa para outros momentos, né? Ali, sobretudo no momento, né, do parto. Então, isso não pode ser um momento de estresse, né? Tanto que o plano de parto, né, que você traz é justamente um planejamento para que aquilo ocorra, né, da maneira mais esperada possível, né, dentro das condições que se tem direito, inclusive de ambientação, né, porque a gente sabe que tudo influencia como uma luminosidade muito forte, né, e isso tem direito, né, a espaços mais privativos, inclusive a livre movimentação, que daí é uma parte também, né, que a doula auxilia muito. Então, assim, essa questão de poder sentir realmente, né, as percepções do corpo, de se movimentar na sala, né, isso é importante para a pessoa. A gente tem que estar com esse olhar focado nas necessidades da mulher, né? Eu acho que a, a gente tem que olhar mais para isso do que para as nossas necessidades enquanto profissionais, né? O que que ela está precisando em si. E daí a gente olha para o que a gente pode fazer, né, dentro dos procedimentos e, claro, também dentro da autonomia da forma como atua, né, esse profissional. Mas o principal são as necessidades daquela pessoa, né? Acho que quando a gente tem isso em foco, né, e especialmente esses direitos humanos, né, daquela pessoa, do quanto não estou, né, violando, trazendo uma discussão paralela, né, outros conflitos, tanto isso é melhor para a minha atuação profissional, né? Com certeza. Cada um ocupando o seu papel na medida. Na verdade, é que assim, é o que eu tinha comentado contigo em relação ao termo de consentimento informado. Ele não pode ser engessado. Eu posso planejar que aconteça de uma forma, mas pode acontecer alguma intercorrência no meio do caminho. Só que eu não posso tratar aquela paciente como se fosse um objeto, simplesmente eu começar a fazer o procedimento sem estar falando para ela, olha, aconteceu isso, está acontecendo isso, você autoriza? Em determinadas condutas, dá para esperar, olha, dá para esperar mais um pouco, só que não está acontecendo a contração. Existe a possibilidade de aplicação da ocitocina, mas em que quantidade esse medicamento deve ser aplicado, entendeu? Não pode ser um uso indiscriminado. Na verdade, ela tem que participar ativamente Sim. de um processo que é só dela, né? Na verdade, a atriz principal é ela, né? E quem tem que... O foco tem que ser nela, né? Uhum, nela e no bebê, né? É Sim. isso mesmo. É exatamente o que você falou. A medicação, ela tem que saber o que está vindo com aquilo, né? Tem que ser processos conscientes, né? E é perfeito isso de não ser engessado, né? Assim, não, você escolheu daquela forma, né? Então você vai ficar aqui, às vezes sofrendo um monte, né? A gente não sabe as complicações que podem acontecer na hora Sim. e não vai poder fazer mais nada, né? Não, isso é o tempo inteiro, tem que ter essa abertura. É um tipo de serviço que, para mim, a palavra é confiança, né? A Com palavra-chave. A gente certeza. tem que Na ter essa verdade, nesse abertura. momento, acaba que a gestante, a paciente, acaba escolhendo o profissional para poder realizar o procedimento, escolhe a doula. E, na verdade, ela quer que aquele momento seja mágico, né? Que aconteça exatamente conforme ela previu, mas pode ser que não aconteça. Mas, para isso, ela tem que estar participando, assim como acompanhante, no caso, o marido ou quem estiver acompanhando ela, para estar dando esse apoio, esse suporte para ela. Porque Uhum, normalmente a mulher idealiza o parto, idealiza a amamentação, ela quer que aconteça de uma forma, e nesse processo não necessariamente vai acontecer. É claro que se a gente puder, dentro das possibilidades, fazer tudo que estava previsto, ok, mas se não for possível, a gente tem que minimizar também os danos em relação ao que vai acontecer, entendeu? Porque tem muita informação errada, como você sabe, na internet, que tudo
é violência obstétrica e nem tudo é violência obstétrica. Então, assim, e daí, minha amiga passou por isso, eu não quero passar por isso, entendeu? Mas a gente tem que ver o caso concreto, o que aconteceu naquela gestação e levar para o paciente, né? Olha, a situação é essa, tá acontecendo assim, e na verdade, às vezes vai precisar fazer um epísio. Por que eu vou fazer? O feto tá sofrendo. Eu vou ter que fazer por causa disso, mas é como eu estava te falando, informando a paciente, fazendo com que ela Uhum. participe desse processo. Sim, a Marta até fala, são orientações prévias, né? Com certeza, mas só que também na hora, né? Daí se precisa a intervenção, é um reforço, na verdade, né? Essas É orientações elas já porque são todas prévias, né? é Com que assim, certeza. Bruna, é tanto termo técnico. Eu tô falando, existe no direito, existe na medicina, mas para uma pessoa leiga, para ela lembrar tudo que foi explicado lá no pré-natal, que isso ou aquilo poderia acontecer na hora ali da dor. Olha, é o seguinte, está acontecendo isso, e normalmente, é claro que o médico vai ter essa sensibilidade de estar passando numa linguagem que a paciente entenda, né? Porque existem, Uhum. tipo, várias formas de você levar informação para a pessoa, né? Então, a gente tem que levar a informação de uma forma que essa informação seja compreensível, né? Então, Sim, acessível, né? se eu puder explicar de uma forma que a paciente entende, não de uma forma tão técnica, as coisas vão evoluir da melhor forma possível. Exatamente. Eu vejo isso aqui trazendo agora para a área do direito também, né? Quando eu vou explicar uma situação para uma cliente, eu não vou ficar explicando um monte de termo jurídico, porque isso serve para mim, né? Eu não estou ali para me exibir para ninguém, né? Então, assim, a pessoa, o mais importante é que ela entenda, né? Então, assim, é um momento de compreender tudo que está se passando e não ficar sendo inacessível, né? Tem que ter essa abertura, esse diálogo, e eu penso que seja uma questão cada vez mais presente, né? Então, assim, os profissionais têm que estar abertos a isso, né? Porque cada vez mais as mulheres estão buscando realmente, né? Vem nessa volta, assim, né? De buscar um parto mais normal, né? Porque se vendeu muito, né? Essa ideia da cesárea por bastante tempo. E agora tem tido um novo olhar sobre isso, né? De que, na verdade, existem muitos mitos também, né? Sobre o parto normal. Inclusive, na enquete, né, que eu fiz antes, claro, né? Que daí ali não tinha o detalhamento se foi por alguma necessidade, de alguma complicação ou não, né? Mas o percentual deu que 70%, né, das pessoas que responderam tiveram seu procedimento via cesárea, né? Então, assim, isso reflete também a questão do que nós temos de dados também no nosso país, né? Que nós temos ainda uma maioria de cesáreas, né? Enquanto a Organização Mundial da Saúde ela prevê assim que o mais adequado seria ter até 15%, né? E eu vi assim uma pesquisa de 2017 da Unicef dizendo que nós temos 57%. E quando a gente coloca essa realidade para as redes privadas, o percentual ele sobe ainda mais, né? Ele chega a 84%. Então, acho que essas questões justamente, né, o que eu estava falando ali, 85% nos hospitais privados. Essas questões a gente tem que tem que começar a dialogar, né, colocar em questão também o porquê, né, por que que isso acontece, né, por que que a gente está com esses fatores, né, o que que foi construído, então, socialmente para escolher uma cesárea ou para escolher um parto normal. E aí eu penso, né, que a postura, né, a posição do profissional é essencial nesse sentido, porque é o profissional que vai ter a qualidade de informar para a pessoa, né, para a paciente, todas essas questões de desmistificar mesmo, né, e colocar realidade, né, o porquê que ocorrem partos alguns partos normais, outros cesárea, né? Então, assim,
tem um melhor que o outro, né? Não tem, porque na verdade as cesáreas elas são, elas surgem para justamente casos complicados, né? E acaba que na verdade elas vêm depois de um tempo como uma escolha, né? Então isso é preciso que o próprio profissional, né, tome consciência sobre o porquê disso, né? E não vá no automático, né, dos procedimentos e dialogue com a sua paciente, né? Informe tudo. Queres comentar algo a respeito disso, Fernanda? E tem uma questão, quando se fala em parto humanizado, a gente tem que levar em consideração que um parto humanizado não necessariamente é só o parto vaginal. Uhum. Se for necessário fazer uma cesariana, é possível que esse parto seja humanizado, no sentido de compartilhar tudo com a gestante. Essa questão que você colocou dos dados, existem muitos mitos em relação à forma de como vai ser concebida essa criança, né? Se da forma vaginal, da cesariana, em relação à dor. Existem alguns profissionais que já são limitados, que eles optam por não fazer parto normal. E também aí só faz cesárea. E aí depende se a mulher tem a relação lá do plano de saúde. Tem, sei lá, 15 médicos. 13 não faz, não realizam. Porque tem alguns profissionais que optam por não realizar o parto normal. Porque tem aquela questão do tempo que aquilo vai durar. Só que existe também a possibilidade que a gente conhece, que é a disponibilidade médica, né? Quando você contrata uma disponibilidade médica, você está contratando para que aquele profissional fique todo o período ao teu lado, te acompanhando ali, né, em todo o processo. Existem também algumas mulheres que optam por não fazer o parto normal pelo fato que numa cesárea você consegue estar agendando para poder fazer. Mas como você disse, Bruna, eu acho que falta informação em relação aos benefícios, em relação aos riscos, né? De um parto em relação ao outro. Então, o que está faltando nessa jornada aí, eu acho que é o diálogo. Sim, sim. E justamente um conhecimento, né, de onde vem, né? Eu acho que os profissionais, né, cada um da sua área, então, né, de ter esse aprofundamento mesmo, para justamente passar isso para os pacientes, né? E buscar, quando a gente está, por exemplo, né, falando de políticas públicas, por exemplo, é porque a gente entrando nesse termo, eu não tenho como não falar de algo que apareceu ano passado, né? E assim, porque é importante a gente falar sobre isso, do que acontece na sociedade também. A gente tem que levar em consideração esses tipos de pesquisa, né? Profissionais que são capacitados e que são especialistas nessas áreas para dizerem quais são os riscos, né, de um tipo de parto, de outro tipo de parto, para a gente não ter proposituras de leis estaduais, né, como a gente teve ano passado em São Paulo, para dizer que seria a mulher que elegeria, né, a cesariana. Então, assim, que a partir então da 39ª semana de gravidez, a mulher ia decidir se ela queria, então, permitiria optar por essa cesariana, né? Então, até foi algo de 2019 e que trazia esse incentivo e de uma questão unilateral, né? Que, de novo, a gente não quer unilateralidade de nenhum lado, né? Essa tomada de decisão ela tem que ser conjunta por quem tem o conhecimento e por quem está vivendo aquela situação, né? Então, assim, essa lei foi declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, né? Porque justamente não tem cabimento, né? Colocar somente à disposição de uma parte, né? E ainda incentivando talvez um método que não foi, que pelos estudos, pelas pesquisas que já tem, ele não deveria ser o primeiro, né? O principal, né? A primeira opção. A não ser que, é claro, né? Tem aquela questão de um diálogo muito grande entre as partes e ainda assim
mesmo verificando que não sendo possível normal, nessa construção, a mulher ainda opte pela cesárea. Mas isso tem que ser construído, né? Não tem como ser estritamente de um lado, né? Com certeza, como você falou, não adianta decidir isso só por uma parte, tem que ser pelos dois lados. E no sentido que você falou, não necessariamente eu vou impor uma cesariana ou eu vou impor um parto normal. Na verdade, isso tem que ser explicado e quem tem que decidir isso é a paciente. E ela Uhum, vai ter que ter meios para conseguir fazer isso, porque, como eu te falei, alguns profissionais não fazem e às vezes o acesso a um parto normal em determinados momentos fica difícil acontecer, entendeu? E é aquela questão, é informação isenta, ou seja, não é porque eu opto por cesariana que eu vou dar uma informação direcionada. Ou seja, tendenciosa. existe essa opção e essa opção. Você tem que, nesse caminho, decidir. Só que, claro, né, em caso de gestação de risco, durante o pré-natal, a situação pode modificar. Olha, nesse caso, infelizmente, não vai ser possível um parto normal por causa disso, disso e disso. Só Uhum, que essa relação, Bruna, ela tem que ser construída ao longo, né? uhum, Pré-natal, enfim, até assim, dependendo da situação, às vezes a mulher opta por uma cesariana, mas acontece uma dilatação no sentido, olha, agora eu quero normal, vai acontecer normal e as coisas, né, eu não posso engessar isso, entendeu? Eu uhum, combinei que vai ser cesárea, só que chega no hospital, tá numa dilatação ao ponto da criança tá para nascer, não, eu mudei de ideia, agora eu quero uhum. normal. Então, tudo isso tem que ser construído, né? Sim, aham. E respeitando justamente como a gente falou, né? A pessoa que está ali em primeiro lugar, eu acredito, e isso que você fala, acho que é a própria parte ética, né? O profissional ético, ele tem que se colocar para além daquilo que ele opta, né? Então, se ele vê que a inclinação da paciente é por uma outra linha, indique um outro profissional, né? Que eu acredito que isso é a via mais ética. Você não precisa fazer, né? Mas indique uma outra pessoa que faça mediante todas essas informações, né? É interessante também, né, que esse plano de parto ele há muitos anos, né, que ele existe e que, mas também na minha pesquisa, né, pouca gente, a maioria até tinha conhecimento, mas muitas mulheres não fizeram o planejamento, né, desse parto. Então, acho que isso, de certa forma, né, também vem ao encontro dessa situação de talvez não tenham tido essa abertura no diálogo, né? Então, o quanto é importante a gente ter esses espaços, né? Porque são relações que tratam da vida, então não pode ser extremamente técnico, né, tecnicista, quando a gente trabalha com vidas, né, com relações humanas. Com certeza, Bruna, mas até a relação entre médico e paciente antigamente era paternalista, ou seja, o médico decidia, normalmente o paciente ele seguia, né? Agora com a informação que a gente tem o Dr. Google, onde se Uhum, faz uma prévia consulta do que quais são os meus direitos, quais são os meus deveres, o que eu posso, o que eu não posso, talvez esse cenário mude em relação à adesão ao plano de parto. uhum. Eu acho bem interessante, até a Marta está complementando aqui, que no SUS tem uma carteira, então, né, com espaço para escrever esses desejos. Justamente, né, quando a gente fala também de saúde pública, de certa forma, a gente tem esses direitos um pouco mais, arrisco dizer assim, tutelados. Na verdade, tem uma observação maior dessas questões por justamente ter esse compromisso, né, com os deveres, né, da situação pública, né, porque é uma parte da aparelhagem estatal, né, o SUS. Então, traz esses valores do Estado também, dessas normativas, né? Então tem que atender essas questões também. Aqui estão falando, né?
Queres trazer mais alguma questão relacionada a esse assunto? Não, Bruno, eu acho que a gente pode passar para aquele outro assunto. Então tá, aquele que um pouquinho mais polêmico, né? Mas, É enfim, necessário né? Na falar sobre verdade, ele, que né? é necessário, que são dois temas que surgiram, né? Como eu falei no início, bastante polêmicos, né? Que suscitam bastante dúvida nos espaços, assim, da atuação e das pacientes, né? E que não estão completamente pacificados também, né? E que diz respeito também à questão, então, da gestação. Porque tem uma outra situação, né? A gente estava falando de gestação até agora como se fosse algo bom, né? Algo que esperado, planejado, né? Algo do desejo da pessoa, né? Da mulher, da família. E acontecem muitas situações em que, na verdade, essa gestação é, ela é violenta, né? E aí só tem uma questão ali, não sei se tu queres responder ali da parte ainda deste assunto, juridicamente como fica a questão da recusa informada. Acredito que seja nessa relação de informar, né, todas as questões referentes às formas de parto, né? Recusa informada, você está querendo dizer, quer dizer, tá me escutando, Bruna? Tá me escutando? Sim, aham. Essa Sim. recusa é informada no sentido de você orientar a paciente e ela optar por não fazer, seria isso? Vamos ver se ela responde. Eu entendi que seria isso, né? E aí, em primeiro lugar, vai primeiro de entender que não foi por alguns procedimentos, é isso, né? Sim. Bom, se for no sentido que ela está comentando, que foi orientado, que deveria ser de uma forma e foi feito de outra forma, está querendo dizer efetivamente na hora do parto ou na parte anterior? Se for na hora do parto, que as coisas forem evoluindo e que tem que ter a ver, que tem que ocorrer alguma modificação dentro desse período, normalmente a paciente ela está com acompanhante, né? E esse acompanhante, ele está junto nesse processo. Na verdade, quando você fala para a mãe que vai ser necessário fazer um epísio, ou no caso, normalmente é o pai, mas pode ser outro acompanhante que esteja junto, ele tem que estar ali para estar validando também, porque normalmente isso é compartilhado entre os dois. Olha, está acontecendo um sofrimento fetal com a criança, vai ser necessário realizar, você concorda? Mas vai chegar um ponto que também tem a autonomia do médico entre salvar a vida da criança e fazer aquilo que, na verdade, o que a paciente queria. Tem um limite, tem um liame aí, no sentido de eu tô te informando, eu tô te orientando, mas tem uma coisa que se chama ato médico. Se for para salvar a vida do feto, vai ter que ser feito. Claro que isso não precisa ser feito de uma forma, aspas, violenta, mas no sentido, olha, é para salvar a vida de uma criança. Uhum. Isso que você trouxe da questão do acompanhante, a gente até não falou tanto, porque é um direito, né, que a maioria das pessoas já sabe, né, desse direito do acompanhante, e é importante ressaltar essa função, então, dele, né, ou dela, né, da acompanhante que vai estar nesse momento, que é justamente muito mais do que uma presença, né, então, isso é importante de ter essas questões bem dialogadas, né, com a pessoa que vai acompanhar também, para que essa pessoa também te ajude a representar, a fazer esses direitos, né, a valer a sua vontade na hora desse procedimento, desse trabalho de parto, né? Porque às vezes não fica tão claro, a pessoa está ali, né, numa outra situação, né, sofrendo, ou enfim, num outro momento, e que daí esse acompanhante precisa também dar esse suporte, né? Ok.
A Marta está entrando em umas questões técnicas que só ela Aham. poderia colocar É. como médica, que eu não vou Uhum. interferir. Sim, eu acredito que o que tu traz é da tua vivência, do que tu. Sim, não, mas eu tô falando nessa questão Sim, técnica, essa parte técnica seria com o profissional. No caso, ela é uma sim. das profissionais. E aí, no sentido de estar orientando, é claro que ela colocou ali que não seria ideal uma postura e sim outra. Uhum. Obviamente, ela estaria conduzindo a paciente para essa informação. Seria nesse sentido, né? Que essa parte técnica Sim. teria só o profissional médico para poder dar esse direcionamento. Uhum. Exatamente. E aí, é, se os pais não quiserem, no sentido, qual sentido daí também? Eu acho que é no sentido que talvez seja necessário fazer e os pais não concordem. Eu acho que é nesse sentido que ela está colocando aí. Uhum. Acredito que se for nesse sentido que ela está colocando, na verdade é preservar o feto e preservar a mãe. Então, o que for necessário fazer, ela vai ter que fazer. Uhum. Mesmo que os pais não concordem. É claro que, na verdade, vai ter que haver essa comunicação, mas se for para salvar o feto ou a criança, o ato médico, nesse caso, não tem como ser contestado, entendeu? Uhum. Eu não sei se é Sim. nesse sentido. Estou levando em consideração que seja esse sentido que ela colocou aí. Uhum. Sim. É, se não for, daí acho que depois ela comenta ali, se manifesta Não, e também também para. acontece casos, Bruna, que a paciente fala que não quer fazer analgesia e acontece que ela está com muita dor e aí o pai fala, não, mas não era para fazer. Ela disse que se tivesse muita dor não era para fazer. Daí é no sentido de Uhum. conversar com a paciente, olha, você aguenta um pouco mais, olha, tem como esperar até tal ponto, entendeu? E aí a Uhum. gente vai conversando e o negócio vai evoluindo. Uhum. Acredito que tudo isso vai depender da forma como vai ser o parto, né? Também, então, da forma como foi escolhida, né? Isso também vai influenciar na hora. A outra questão que a gente estava entrando, né? Então, é justamente quando a gestação ela não provém de um desejo, né? Mas ela tem outras questões, né? A gente tem a questão da violência sexual, por exemplo, que pode gerar aí uma gravidez, né? E nós temos outros casos, e aí nós temos na legislação brasileira a questão do aborto permitido nesse caso, né? Ele é o que a gente fala assim comumente do aborto legal. Na verdade, são três situações, né? Que são essa questão de quando é fruto de um estupro, tem a questão de quando for para salvar a vida, né? Dessa pessoa, né? No caso da gestante. E tem a questão de casos de anencefalia, né? Então, nesses três casos, é permitido o aborto, né? O aborto legal. E aí, tem várias questões que envolvem. Não sei se tu queres começar a falar. Foi uma dúvida também que surgiu, né? Que entrou na caixinha ali de perguntas. A caixinha de pergunta, a dúvida que surgiu de cara em relação ao aborto na questão da violência, né, sexual, se o médico poderia alegar objeção de consciência para não estar realizando o procedimento. Uhum, E aí, Bruna, a gente vai ter que analisar o caso concreto, no sentido de se só tem um profissional naquele hospital e aqui, só existe um profissional naquele hospital, e aquele profissional ele não está de acordo pela ética, pela moral, enfim, pelo que ele acredita em realizar o aborto, na verdade, a gente não pode fazer o que não está permitido na lei. No caso, se a lei, nesse caso, ela permite fazer, nesse caso, não tem como ele alegar objeção de consciência. Só que em outros casos, por exemplo, no hospital grande, ele pode repassar isso para outro profissional. Porque um aborto, dependendo do tempo, ele é considerado um procedimento eletivo, ou seja, teoricamente, ele não teria urgência, ele tem um prazo para ser feito, normalmente é da 20ª à 22ª semana de gestação para que isso seja realizado. É claro que isso tem que ser acompanhado.
Mas se Uhum. não tem emergência para fazer naquele momento, ele pode simplesmente falar que não vai fazer e passar para outro profissional. Só que, na verdade, a gente tem que tomar cuidado, Bruna, porque assim, eu não quero fazer, eu vou repassar para outro profissional. Só que, por exemplo, na instituição, eu tenho 100 médicos. 99 fala, eu não vou fazer. Eu não vou fazer por objeção de consciência. E aí, como é que fica? Um médico vai ter que dar conta para poder realizar todos os procedimentos? Obviamente que ele não vai dar conta. Então, assim, passa-se a responsabilidade para a instituição. O diretor Uhum. técnico ou o diretor clínico vai ter que providenciar isso. Se for estado, se for município, nem que tenha que abrir concurso específico para direcionar profissionais para que possam atender as mulheres, isso tem que ser feito. E, na Uhum. verdade, é toda uma orientação que, no caso, o médico vai ter que repassar a paciente, né, que sofreu violência sexual. Existem algumas mulheres que, por exemplo, por uma questão de religião, elas não querem fazer o aborto. Então, assim, tem que ser dada a orientação que, no sentido, essa criança pode ser entregada para adoção, né? Se a mulher, no caso, ela quer ter o filho, mas ela nem quiser ver a criança, não precisa. É todo um procedimento que é adotado, que a assistente social pega a criança e leva, mas ela pode mudar de ideia, a criança pode nascer e ela fala, não, eu quero. Então, Uhum. assim, é todo um processo. E, na verdade, o que apareceu na caixinha ali de perguntas também é que, no caso de violência sexual, não existe a necessidade de boletim, de ocorrência, não existe necessidade de corpo de delito, não existe necessidade de autorização judicial. Então, Uhum. alguns profissionais, eles ficam com receio de fazer o aborto e que, aspas, se a mulher estiver mentindo, no caso de não ter acontecido um crime. Mas, na verdade, Bruna, eu acho que falta conhecimento em relação à legislação, Uhum. porque a portaria do Ministério da Saúde deixa bem claro que é um procedimento bem sério e são vários requisitos que você tem que seguir. Na verdade, a paciente ela tem que fazer o relato para dois profissionais da saúde, depois ela passa por um médico, onde vai ter um parecer técnico, às vezes vai ser necessário exames complementares, ela vai passar por uma assistente social, ela vai passar por um psicólogo, é assinado um laudo, ou seja, tem vários requisitos a serem cumpridos, né, Uhum. nesse processo todo. Uhum. É uma questão bem delicada, porque na verdade o hospital ele tem que dar esse suporte, né? Ele tem que prover as condições necessárias para que esse abortamento legal ele seja realizado, né? E isso, claro, com o acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, né? Então, todos esses profissionais que tu mencionas, né? Eles têm que estar acompanhando todo esse processo para justamente dar suporte, né? Porque não é uma situação fácil psicologicamente, né? Uma situação muito delicada e o principal é essa questão do não julgamento, né? De acolher ali e eu penso que não cabe esse juízo de valor, né? Já que justamente, né? As próprias normativas técnicas prevêem que é desnecessário boletim de ocorrência, né? Uma condenação, uma investigação, né? Mas, claro, né? A conversa ali com a equipe multidisciplinar, não cabe fazer esse juízo de valor se a pessoa está dizendo a verdade ou não, né? A questão da objeção, ela vem num outro sentido, né? Ela vem num sentido individual, né? De qualquer maneira, ainda assim, né, suscitam algumas dúvidas, porque na verdade ela não pode ser invocada se na verdade tiver uma questão de risco ali da vida daquela pessoa, né? E se também for gerar algum dano, não tiver nenhum outro profissional, como tu mencionavas, né, para fazer. Então, assim, algo tem que ser feito. Então, eu vejo essa questão do dano como algo muito subjetivo, né? Até onde não tem dano, alguém que esteja se recusando a atender nessa situação
que ela é prevista legalmente, né? E aí sabe-se lá quando que vai ter esse novo atendimento. E eu digo isso por um caso que eu tomei conhecimento, né, específico, por exemplo, da pessoa ficar uma semana esperando, internada esperando por alguém que se dispusesse a fazer. Então, assim, nesse caso, tem claramente a responsabilidade tanto do hospital quanto dos profissionais, porque, assim, não só o hospital, mas os profissionais, eles também têm que prover os meios de que aquela situação ela seja amparada da melhor forma possível e a mais breve, para não gerar esse dano, para não gerar esse sofrimento, até porque essa pessoa ela fica internada na maternidade, né? Então, assim, é um outro fator psicológico muito forte, né? Porque ali tem outras pessoas que estão ganhando bebês, né? Tem outras pessoas que estão em outras situações e que podem até estar julgando também, né? Então, aquela pessoa que está ali por uma situação indesejada e que está no direito dela de realizar aquele tipo de aborto previsto, né? Em lei, ela deve ter essa questão amparada, né? E aí a gente entra também na questão do profissional da saúde pública, né? Eu já falei aqui, é o meu posicionamento, né? Isso também que fique bem claro, né? Mas assim, quando você está trabalhando para a saúde pública, acho que essa questão em primeiro lugar, você está representando o Estado, você está representando uma instituição acima de tudo, né? Então, acho que a questão do que está sendo necessário ali, ela é mais importante do que os individualismos, né? Quando a gente entra na seara do individualismo moral, religioso, isso é em todos os setores, né? A gente corre sérios riscos, né? De estar cometendo alguma injustiça, alguma violência contra uma outra pessoa, né? Então, assim, mais claro, são questões que ainda são bastante discutidas, né? Porque tem que se considerar os valores, né? Mas essa questão que a gente comentou em relação à objeção de consciência, um profissional ele vai ter que ponderar se é possível ou não estar repassando para outro profissional. Porque tem a questão, Bruna, da questão reprodutiva da mulher, que isso não pode ser comprometido. Então, na verdade, vai ter que pesar esses valores aí, no sentido que não vai afetar, eu vou conseguir transferir ela para outro profissional, mas isso não vai afetar nada, porque no caso de acontecer algum dano físico, psicológico, no caso a gestante, no caso a paciente, ela pode entrar tanto contra o médico quanto contra a instituição. Os dois ficam responsabilizados pela situação. Entendeu? Então, assim, eu não vou fazer simplesmente porque eu não quero fazer, ou eu não vou fazer porque realmente, olha, contra os meus princípios, eu não quero fazer, mas eu não posso deixar de dar assistência para aquela paciente. Então, eu vou ter que investigar em relação, assim, como ela tá. É possível esperar? Quanto tempo é possível esperar? Entendeu? Para poder fazer esse atendimento. Sim, justamente tem que providenciar esses meios, né? Esses recursos e deixar bem amparado para que não ocorra uma situação dessas que a pessoa fica ali, né, à mercê de quando alguém vai dizer não, eu faço, né? Não, isso tem... Daí a gente ponderar, Bruno, que é emergência, urgência e que normalmente é considerado um procedimento eletivo, mas até que ponto ele é considerado um procedimento eletivo, entendeu? O que pode ocorrer nesse caminho? E aí, assim, o médico tem que agir entre salvar a vida reprodutiva de uma mulher, ele vai ter que realizar, por mais que a consciência não permita, mas é uma vida, entendeu? Sim. Eu acho que quando a gente pensa, né, acima de todas essas possibilidades, por exemplo, que um código de ética dá, se a gente pensa em valores humanos previstos, inclusive constitucionalmente, que a gente tem uma lei maior para além de códigos, né, que é a Constituição, e a gente observar isso ali na prática, né, do que está se apresentando no momento, que talvez o risco da vida daquela paciente, né, isso vai te...
É como a Marta bem colocou ali, se ele estiver sozinho no hospital, não tiver ninguém para fazer e tiver que fazer, ele vai ter que fazer. Sim, sim, ele não pode negar. Na verdade, a minha fala é nesse sentido, justamente, porque é colocar esse valor da vida humana acima de tudo, né? O direito à vida ali é maior do que os princípios morais dele, né? Então, assim, numa situação dessas, vai ter que agir, né? Numa situação que tenha outra possibilidade, aí tudo bem, aí vai se invocar a objeção tendo esse suporte, né? E mais uma vez, que isso seja efetivo, né? Que não seja, tem um outro médico no hospital que vai fazer, mas quando, né? E isso tem que ser, então, bem estruturado. É que, na verdade, Bruna, eu não posso tirar minha responsabilidade, jogar no colo de outro profissional. Se eu Uhum. sentido naquele momento, eu vou ter que agir, eu vou ter que fazer e vou ter que fazer. Entendeu? No sentido assim, eu não vou poder repassar porque não tem como esperar. Tem que ser feito Sim, agora. E aquela colocação que eu te disse, se 100%, tenho 100 pessoas, 99 não concordam, então, assim, alguma coisa está errada, né? sim. Eu vou ter um profissional para poder fazer todo o procedimento, obviamente, ele não vai dar conta para fazer. Sim, vai ficar sobrecarregado. E aí vem a responsabilidade também do hospital, como você falava, né? Até de estar promovendo algum concurso que contemple isso, né? Específico Porque para isso. específico, porque tem hospitais que eles se colocam como referência para atendimento de situações de violência sexual, por exemplo. Então, se eles estão como hospitais cadastrados dessa forma, né? Eles têm a obrigatoriedade de prover esse atendimento, né? Inclusive, Bruna, no site do Ministério da Saúde existe as instituições que estão cadastradas para realizar esse aborto legal. Então, a partir do momento que a instituição ela está cadastrada ali, que ela está apta a fazer o aborto legal e não está tendo condições para realizar, isso tem que ser revisto, né? Com certeza. Uhum. Ou ela tem que sair desse cadastro, ou ela Sim, tem que prover os meios necessários, né? E aí, com certeza, cabe uma responsabilização se uma das duas coisas não está andando, né? perfeito. Fernanda, a gente está se encaminhando aqui para o final. Eu fico olhando aqui, controlando o relógio, né? São Ai, o dois assunto tá temas. tão bom que eu nem vi o tempo e a É, gente só vai conversando. sim, são temas que a gente tem muito para conversar e sobre vários aspectos, né? Aqui nós somos duas advogadas, né? Trabalhando a questão, mais trazendo a questão da vivência jurídica, né? Do que a gente vê dessas situações, mas o ideal, né? Inclusive, se a gente tivesse numa situação normal, talvez fazer uma roda de conversa ou até mesmo, né? Em outras fica a ideia, né, para umas conversas em plataforma de Zoom com vários profissionais, então, que fazem parte, né, desse contexto, porque com certeza enriquece ainda mais o debate, considerando que são questões que não são preto no branco, né? Nenhuma dessas questões são solidificadas e por isso que a gente precisa discutir mais e trazer justamente para o debate, né? A Marcele está falando, trazer para o Meet, para a gente começar a construir alguma coisa nesse sentido, né? É claro, não de opinião, mas por meio do que já se tem de pesquisas, né? De cientificidade também. Mas já apareceu até o tempo aqui, então muito obrigada, Fernanda, pela tua Eu que disponibilidade, pela agradeço pelo conversa. convite. Super gostei do papo. Na verdade, vou concordar com a Marcele que a gente pode estender isso para uma outra plataforma em que todos os profissionais a gente possa debater, cada um no Uhum. seu lugar, Sim, eu cada acho um que na é sua importante. posição. Sim, sentir essa necessidade, acho que é bem importante, vai ser bem rico. Obrigada, então, a todos que Eu te participaram. Obrigada, agradeço. Fernanda. Beijo, tchau. Boa noite, Boa tchau. noite.